Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor, nosso Deus, te louvamos por todas as coisas boas que o Senhor faz por nós diariamente. Te louvamos por esse novo dia. Te louvamos pela tua presença em nossas vidas. Abençoa-nos hoje. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneçam hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do profeta Oséias, capítulo 14, versículo 9, que diz assim: quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é inteligente, que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Estimado irmão e irmã, no trânsito, de vez em quando, você pode receber uma multa por desatenção. Você passou por um radar acima da velocidade, não viu. Você estacionou em algum lugar que não poderia estacionar e foi multado. Mas tem transgressões no trânsito que não dá para entender por que as pessoas cometem, como por exemplo, beber antes de dirigir ou usar o celular enquanto dirige. Isso é inconcebível. As regras existem para serem cumpridas e as regras dão segurança para todos. Precisamos lembrar sempre que o certo vai dar certo, mesmo que dê um pouco mais de trabalho em um primeiro momento. O errado, por outro lado, vai dar errado, mesmo que em um primeiro momento seja mais fácil e prazeroso fazer. Assim também em relação a Deus, existe o certo e o errado. E quem define isso é quem criou o mundo e mantém este mundo e o ser humano, Deus. Por isso, Deus fez com que a sua palavra chegasse a nós, para nos dar sabedoria, para fazermos o certo e evitarmos toda forma de mal e desgraça sobre nós, nossas famílias e o mundo. Todo o livro do profeta Oséias, bem como toda a Bíblia, fala sobre certo e errado. O povo de Deus na época do profeta fez o errado. Abandonou Deus, sua palavra, oração e adoração no templo e foi adorar e servir aos deuses falsos e pagãos dos povos à sua volta e cometeu muitos pecados. Deus advertiu de várias maneiras, até mesmo bem concretas, para fazer o povo entender que estavam errados e se continuassem neste caminho seriam castigados severamente. O povo não ouviu e foram levados como escravos e sofreram muito. Neste último versículo do livro de Oséias, Deus diz assim: quem é sábio que entenda estas coisas, quem é inteligente que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Duas grandes verdades neste pequeno texto. Primeira, tudo o que Deus faz é certo, mesmo que o ser humano algumas vezes não entenda, ou como falava o apóstolo Paulo em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, mesmo quando eles não entendam. Toda vez que o ser humano tenta fazer as coisas do seu próprio jeito, não dá certo. Lá no Jardim do Éden, Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês, se comerem dela, vão morrer. E o ser humano, tentado pelo diabo, foi e seguiu o seu desejo de ser igual a Deus e se deu mal, trazendo toda a desgraça e sofrimento que vivenciamos neste mundo e a morte aqui no inferno, como diz Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram.
A vontade de Deus revelada na sua palavra não é para ser questionada, mas para ser vivida por nós. Esta é a verdade e nela há segurança. Assim, quando Deus nos diz em sua palavra que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, que sofreu pelos nossos pecados da cruz e que conquistou para todos os seres humanos o perdão dos pecados, a vida e salvação, não é para questionar ou duvidar, mas para crer e fazer como o apóstolo Paulo já dizia: o meu viver é Cristo. Assim também Jesus afirma categoricamente em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, isto é, ninguém tem a salvação senão por mim. 2. Quem vive longe de Deus em pecado se dá mal nesta vida e na eternidade. O pecado nos afasta de Deus, nos traz sofrimentos e nos traz a condenação eterna no inferno. Assim, estimado irmão e irmã, o ser humano teimosamente tenta viver longe de Deus em pecados e só colhe desgraça, sofrimento e morte. Deus diz através do profeta Oséias para nós hoje assim: quem é sábio que entenda estas coisas, quem é inteligente que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Por mais que possamos não compreender e muitas vezes nem aceitar, os caminhos de Deus são retos, certos e confiáveis. Basta nós crermos de verdade. E crer significa buscar em primeiro lugar na vida Deus, sua palavra, oração, igreja, e viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a palavra de Deus. O Salmo 25, 1-5 diz assim: ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em Ti. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, perdoa-nos se muitas vezes nós queremos seguir os nossos caminhos, as nossas vontades, e pecamos contra Ti e contra o nosso próximo. Ajuda-nos a termos sabedoria e inteligência para andarmos segundo a Tua santa vontade revelada na Tua santa palavra. Que nós possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti, e na fé em Jesus Cristo, a nossa alma e o nosso coração encontrem paz e segurança. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.